Graça e paz. Hoje, dia 11 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 4, do verso 28 ao 37, diz assim: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe disser: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos Reis, ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Glória a Deus. O nosso tema hoje é: para onde poderá me levar o orgulho? A lição dessa história surpreendente é muito clara. O orgulho leva à ruína. O grande rei da Babilônia encheu-se de orgulho diante do esplendor de seu reino. Por essa razão, Deus provocou a humilhação daquela monarca. Pode parecer que Deus agiu com muita severidade aqui. A grande verdade, porém, é que o orgulho é mortal e destruidor. Na verdade, Deus foi misericordioso com o rei, permitindo que ele caísse na realidade, reconhecesse o seu lugar e não fosse destruído pelo próprio orgulho. Lendo sobre isso, eu pude perceber que o orgulho é o pior dos pecados, porque envolve a inversão em escala real da realidade. Devemos ter cuidado
com esse sentimento. Eu tenho aqui para você um fato que constatei, que diz assim, ó: primeiro eu, sempre eu primeiro. Foi o que disse o homem que balançava uma arma, tendo acabado de sair de seu carro parado em um cruzamento, em um acesso de raiva que quase se tornou trágico. É uma ilustração perfeita do pecado mortal que é o orgulho. O orgulho é ilusório, rancoroso, amargo. Na sua raiz declara: eu não quero que Deus seja Deus. Eu quero estar no lugar de Deus. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero mostrar que eu posso fazer. Então devemos ter cuidado com o orgulho, né? A palavra do Senhor, ela é extremamente clara sobre esse pecado, o orgulho. E eu tenho aqui 3 pontos para refletirmos sobre essa palavra orgulho. Você já viu alguém ser prejudicado por causa do seu próprio orgulho? Eu já. Você já viu? Preste atenção. Existem muitos casos de orgulho. A maioria considera o orgulho como egocentrismo, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado. Um outro ponto de reflexão: você concorda que uma experiência de sofrimento e de humilhação pode ajudar alguém a vencer o orgulho? Sim, eu concordo. Concordo plenamente, porque a palavra de Deus diz que Deus exalta o orgulhoso, o soberbo, né? E isto está na palavra do Senhor. Mateus 23:12, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que si mesmo se humilhar será exaltado. A humildade não quer dizer pobreza. Ser humilde é se despir de todo orgulho em relação aos outros. Então, muitas das vezes a humilhação pode ajudar você a sair desse pecado chamado orgulho. Porque o orgulho é um pecado tão sério que consequências o orgulho me trará. O orgulho, ele é a consequência, como nós já falamos, do egocentrismo. Eu quero tudo para mim. Eu quero ao meu redor. Em Provérbios capítulo 8, verso 13, há uma diferença do tipo de orgulho e nós poderemos ler juntamente. Vamos lá? Provérbios capítulo 8. Eu estou folheando aqui a minha Bíblia, que eu não deixei separado. Provérbios capítulo 8, verso 13. A palavra do Senhor, ela nos traz entendimento sobre muitos assuntos.
Provérbios 8:13. Eu tô lá no 13:8. 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Então, a soberba, o que é a soberba? Uma pessoa orgulhosa. O que é o orgulho? Uma pessoa soberba. A arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus ainda, Mateus capítulo 5, verso 3, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa mais linda. Então, amados, vamos se apegar às coisas dos céus, às coisas do reino. De nada adianta você estar com esse seu orgulho. Não faço, não vou, não dou o braço a torcer, porque o meu é melhor que o daquele, porque a minha empresa é maior, é melhor, porque a minha família é a maior, é a melhor. Ei, vamos parar com essa soberba, com este orgulho? Você não pode nada. A chave liga e desliga está nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo. Nós lemos aqui o que aconteceu com o rei Nabucodonosor pode acontecer comigo e com você, se já não aconteceu, certo? Então o Senhor está hoje nos advertindo. Ele está nos ensinando que Ele precisa de pessoas humildes, de coração contrito diante dEle. Amém? Pense nisso, medite sobre isso e viva essa experiência, estando ao lado de Deus. Que o Senhor te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.